Fala pessoal, meu nome é Ronaldo. Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando como resolveria, como implementaria um algoritmo para validação de CPF, né? Utilizando aqui JavaScript e para executar aqui eu vou utilizar o Node, né? Então bora lá. Primeira coisa é entender como que a validação do CPF funciona. Nesse site aqui tem uma explicação muito boa. Ele mostra aqui as regras para mim validar um CPF. Aqui ele tem um CPF de exemplo, já vou copiar esse CPF de exemplo aqui no meu código. Então eu vou colocar ele aqui, CPF. Beleza, vou tirar aqui todos esses caracteres aqui, que não são números. Deixar só os dígitos e eu vou converter esse cara aqui para uma rede de inteiros, né? Para fazer isso é simples, eu só preciso passar aqui um split, né? Ele vai dividir todos. Vou fazer um map aqui, vou passar a função de parseInt aqui, pronto. Esse cara aqui ele já é uma rede de números, beleza. Aqui ele vai falar da validação do primeiro dígito. O que seria a validação do primeiro dígito? Eu tenho os 9 primeiros dígitos, né? E à medida que eu vou percorrendo esses caras, eu vou multiplicando ele por um índice decrescente que vai de 10 até 2. Beleza? Então vou criar aqui uma função que percorre o CPF e que vai decrementando um índice ali para poder multiplicar. Então seria validar, o nome da função seria validar primeiro dígito, por exemplo, que eu vou estar passando o CPF. Beleza, eu vou chamar ela aqui, validar primeiro dígito, vou passar o CPF, conste primeiro dígito, e aí eu vou dar um console log desse cara aqui, primeiro dígito. O que ele vai me retornar? Ele vai me retornar se é verdadeiro ou falso. Vou dar um retorno falso aqui, só para já deixar padrão, e vamos testar. Ele está retornando falso, porque ele não faz nada, né? Eu simplesmente passei para ele aqui o array de dígitos, né? E ele não fez nada e retornou falso. O que eu tenho que fazer? Aqui está falando que eu tenho que percorrer os 9 primeiros dígitos. Então vou usar um for normal, né? De I até I menor que 9. E vou dar um aqui, CPF. Nessa posição eu vou dar um console para ver o que ele está falando, né? Ele está indo certo. Ele está dando none em alguns. Por que ele está dando none? Vamos verificar. Map. Vamos ver. Vai dar certo isso aqui. Vamos utilizar number.parseInt. Também está dando erro. Vou fazer um teste aqui, desse jeito aqui. ParseInt e. Beleza, assim funcionou, não sei porque que outro jeito não estava funcionando, acho que é por causa do index. Com certeza ele pegou o index do dígito, né, e estava usando como radix. Aqui ele está printando, né, todos os números, e agora vamos printar aqui também o index, né, para acompanhar, para ver como é que está ficando. Então o index ele vai de 0 até 8. Lá fala que eu preciso ir de 10 até 2. Como é que eu faço essa conversão? Na verdade é muito simples. Basta eu pegar 10 menos o index, que ele vai fazer 10 menos 0, vai dar 10. 10 menos 1 vai dar 9, e assim por diante. Aí aqui ele contou de 10 até 2. Beleza. O próximo passo é eu preciso de uma variável para mim ir somando nela os valores aqui multiplicados. Então o que eu tenho que fazer? Tem que fazer sum mais igual o dígito vezes quem? Vezes o 10 menos o i. Né? E no final eu vou ter esse cara aqui. Aqui fala que eu tenho que pegar esse valor, multiplicar por 10 e depois pegar o resto da divisão por 11. Ou seja, eu tenho que pegar esse valor multiplicado e fazer módulo de 11. Que aqui eu vou ter uma variável resto.
essa variável resto, se ela for resto, se for igual a 10, o que eu tenho que fazer? Eu vou considerar que o resto é zero. Beleza? Se ela for menor, eu vou considerar o valor dela mesmo. Então, o que eu faço? Se resto for menor que 10, aí eu retorno quem? Eu vou comparar esse valor com o primeiro dígito. Aqui, ó, com o primeiro dígito do verificador, que é o que vem depois do traço. Certo? Aqui só vai até menor que 9. Então, o dígito verificador vai ser na posição 9. CPF. O dígito verificador aqui na posição 9. Então, eu vou fazer resto igual CPF. É esse aqui que eu vou perguntar. Agora, se não, se o resto ele for maior que 10, né, como aqui eu já estou retornando dentro do if, então eu nem preciso colocar else, eu só coloco aqui fora mesmo, return. E ele falou que se for igual a 10, eu vou considerar zero. Então eu vou perguntar se o CPF na posição 9, se ele é igual a zero. Entendeu? Aqui também eu posso inverter isso aqui para ficar mais bonitinho. Beleza, é isso aqui. Primeiro dígito, vamos ver. Olha, ele está retornando verdadeiro. Se eu mudar aqui de 2 para 1, ele vai retornar falso. Ou seja, ele está verificando. Beleza. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que verificar a segunda parte. Para mim verificar a segunda parte, a função é quase a mesma. Copio ali a função. Vou mudar o nome dela, verificar segundo dígito. Aqui eu tenho a variável que soma, beleza. Só que agora, o que ele fala aqui? Que eu não vou só até os 9 primeiros números. Eu vou contar o primeiro dígito do verificador também. Ou seja, vai ser 10 números. Ao invés de 0 até 9, vou de 0 até 10. Certo? E o máximo aqui de número que vai ser 11. Ele vai começar de 11 até 2. Naquela contagem decrescente. Então, ao invés de ser 10 menos 1, menos i, vai ser 11 menos i. Então, aqui é a mesma coisa. Certo? Aqui eu vou multiplicar por 10 e dividir por 11, tá? É a mesma coisa. O resto, aquela coisa do resto também. Se for 10, ele considera zero. É a mesma coisa. Então, agora, o que eu preciso fazer? Aqui eu preciso mudar de 9 para 10, que ele vai conferir o último número. Então, é isso daqui. Vamos ver. Vou verificar aqui também o segundo, primeiro, segundo dígito, vou dar um console log dos dois. Beleza. Só que num cenário assim mais interessante, eu não vou chamar as duas funções separadas, né? Que eu quero validar o CPF. Então eu vou criar outra função, function validar CPF. Vou passar o CPF aqui também. O que eu faço aqui? Eu vou validar o primeiro. Então eu vou validar o primeiro aqui. Certo? Se esse cara aqui for verdadeiro, eu vou validar o segundo. Se ele não for, eu já vou parar por aqui. Então se ele não for, retorna falso. Aí eu vou validar o segundo. Cadê aqui? Eu vou validar o segundo. Beleza. Se ele não for válido, eu retorno falso. E aqui no final eu retorno verdadeiro. Como assim? Se ele passa nessa primeira validação aqui, se não retorna falso, eu vou continuar aqui. Se esse cara aqui também não retorna falso, eu vou continuar. E no final eu vou retornar verdadeiro. Se ele passar por todas as validações, né? Verdadeiro. Beleza. Então eu tenho esse código aqui, vamos testar. Vou remover isso aqui e vou colocar CPF válido. CPF válido igual a validar CPF e vou passar o CPF. Aqui, CPF válido. Vamos ver, será que ele vai dar válido? Aí, deu verdadeiro. Agora vamos ver aqui o
que ele fala mais pra gente? Que tem alguns CPFs válidos que são conhecidos já, que é o caso de quando os números são iguais. Ou seja, eles passam no teste de validação, mas eles são inválidos. Então eu vou colocar aqui 000, 000, 000, 000, 00. Ele vai dar verdadeiro, mas esse CPF é um CPF inválido. Outra coisa que eu tenho que me atentar aqui é que o tamanho, tem que verificar o tamanho. Então, CPF.length, eu vou só acrescentar mais uma coisa: se o tamanho ele for diferente, se ele for menor, não, se ele for diferente, porque se ele for maior ele também vai estar errado. Se ele for diferente de quanto? De 11, eu retorno falso. Vamos lá, faltou um parêntese aqui. Verificar. Ele retornou falso, diferente de 11. Vamos ver. Console.log cpf.length. Será que eu escrevi errado? Não, ele está certo. Por que que ele está dando falso então? Não tem a negação. Beleza, é só isso aqui mesmo. Se ele for diferente de 11, retorna falso. Beleza. O que eu falei aqui agora é que eu tenho que tirar esses caras aqui do caso de verdadeiro. Então eu tenho que criar uma outra função que vai validar isso. Como é que eu vou validar isso? Function validar. Eu poderia criar escrever os exemplos, né, de número repetido, mas eu vou criar um algoritmo aqui que resolve isso dinamicamente, né, para não precisar escrever todo aquele código. Então eu vou validar repetido. O que eu vou fazer? Eu vou verificar aqui se os números são iguais. Como é que eu faço isso? Primeiro eu pego o primeiro número, então CPF, eu vou precisar aqui de passar o CPF como parâmetro. Vou pegar o primeiro número, aqui, posição 0, vou atribuir uma variável, primeiro, e aí eu vou percorrer todo o resto. Como eu já peguei o primeiro, eu vou começar do 1 e vou percorrer até o final, que é o cpf.length. Beleza. Se todos os números forem iguais, ele vai dar inválido. Então eu tenho que criar outra variávelzinha para falar se teve algum diferente. Na verdade eu vou criar aqui se for igual, iguais. E vou falar que ela é falsa. Na verdade diferente, porque se eu for pelos iguais não vai dar certo. Certo? Porque toda vez que eu achar um número igual, ele vai mudar para verdadeiro. Então quando eu chegar no final, se foi só o último número que foi igual, ele vai mudar para verdadeiro, certo? E aí eu vou, se eu tiver algum número no meio do CPF que ele for diferente, ele vai ser desconsiderado. Então tem que ver se tem algum número diferente. Sempre que tiver um diferente, eu mudo para verdadeiro esse cara. Então se o CPF posição I for diferente do primeiro, então se isso daqui acontecer, eu tenho que falar que o diferente ele vai ser verdadeiro. Depois do for, se diferente, se ele for verdadeiro, ou seja, esse número vai ter pelo menos um número diferente. Então por isso aqui ele não é inválido, certo? Por repetição ele não é inválido, porque ele não vai ser repetido. Então se ele for diferente, se ele tiver algum diferente, ele pode ser considerado válido. Então o que eu faço? Eu vou retornar esse cara aqui, ó. Poderia colocar um if, mas eu não preciso, porque se diferente for true, ele é válido. Então a primeira coisa que eu vou validar vai ser o tamanho, e depois eu vou validar se ele tem repetição. Então se validar repetido, CPF, return false. Ou seja, se validar repetido, se ele tiver repetido, retorna falso. Então vamos ver se funcionou. Olha lá, retornou falso por causa daquilo ali. Agora ele vai retornar falso
mas não vai ser pela repetição, né? Ele vai me retornar falso por causa das validações de primeiro e segundo dígito.